Bom dia, meus amados, a paz do Senhor Jesus. O texto de hoje é Romanos, capítulo 2, e o versículo a partir do 11, ó. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, pessoas que não conhecem a lei de Deus na Bíblia, escrita, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Paulo está fazendo uma distinção aqui entre os judeus, que tinham a lei escrita, só que eles eram incrédulos quando Paulo pregava sobre Jesus. Eles tinham a lei escrita, mas eles eram incrédulos. Eles não criam. E ainda eram hipócritas, porque pregavam a coisa que eles não viviam. Por isso que Paulo falou, você, o judeu de verdade, aqui no 30 está dizendo assim, ó, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Entendeu? Eles fizeram a aliança que Abraão fez, que foi a aliança da circuncisão. Fizeram a aliança de forma exterior, né? Que podia se ver de forma exterior. Mas interiormente eles transgrediam a lei de Deus. Interiormente eles... entendeu? Aqui ele diz, mas é judeu o que o é no interior. E circuncisão aqui é do coração. A pessoa que é verdadeiramente quebrantado no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Porque tem gente, meu irmão, que ele é justiça própria, entendeu? Ele faz obras justas, como doações, coisa do tipo que é válido. As obras seguirão os que crê. Entendeu? Mas não são essas obras que vão salvar ninguém, obra de justiça, porque veja que isso não provém, aqui ó, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, entendeu? A salvação é pela fé, a salvação é pela fé e é o dom de Deus, é de graça. A salvação é pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Aí diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas aí ele diz que, mas ele continua no Efésios 2:10, fala que, mas aquele que é salvo pela graça, por meio da fé, ele demonstra por meio das suas obras, né? Faz doações, faz caridades, é válido. Mas ele tem que ter a verdadeira fé. Aí é só para os irmãos entender aqui, ó. Aí ele continua, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram pela lei serão julgados. Tem um versículo na Bíblia que Jesus disse assim, que aquele, está lá em Lucas, diz que aquele que soube fazer a vontade do seu Senhor, mas não fez, ele soube, mas não fez. E tem o outro que não soube e também não fez, será julgado com menos açoite. Né? Mas aquele que soube a lei e não fez, será julgado com mais açoite. Aí ele continua, porque quando os gentios, que não têm lei, presta atenção, essa aqui é a parte difícil que eu acho. Porque quando os gentios que não têm lei, pessoas que nunca leram a Bíblia, não têm a lei de Deus, fazem naturalmente as coisas que são da lei, tá vendo? Eles não têm a lei, mas eles andam de uma forma moral, sabe? Não adulterando, não matando, entendeu? Ele não tem a lei escrita, nunca leu a Bíblia na vida. Você provavelmente já deve ter lido e já deve ter ouvido. Eu tô falando daqueles, os mais grosseiros mesmo, ó. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Ou seja, eles têm, meu irmão, eles fazem a lei de Deus, sabe por quê? Mesmo sem ter a letra da lei, eles fazem a lei de Deus, porque na consciência deles já tem a lei de Deus. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então o homem sabe o que é certo e o que é errado. Mesmo ele sendo um nativo aí, nascendo na mata, onde for. Ele sabe o que é certo e o errado, porque Deus fez toda a humanidade à sua imagem e semelhança. Então ele sabe, ele tem
Ele tem de forma, ele sabe o que é certo e o errado, entendeu? Ele sabe o que é certo e o errado. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Ou seja, eles não obedecem à lei por amor a Deus. Eles obedecem à lei porque está na consciência dele, foi uma coisa que Deus compartilhou. E alguns ainda se exaltam. Ah, eu nunca matei, eu nunca roubei, sabe? Eu não faço coisa. Eles se exaltam ainda. Então isso está na consciência dele, porque Deus criou uma imagem e semelhança, mas ele precisa se arrepender e fazer as boas obras por meio de Jesus. Fazer as boas obras para agradar a Deus. Quer ver? Aqui em Mateus, Romanos 1 diz aqui, ó. Deixa eu ver, meu Deus, eu perdi, mas eu acho já já. Romanos 1, 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, ele conhece a Deus por quê? Pela meio das naturezas, pelas coisas que foi criada, as matas, as florestas, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo: se sabe, tornaram-se loucos. Vendo aqui? Eles sem lei, mas dá para conhecer a Deus pelas coisas que estão criadas, pela natureza. Mas não glorificar a Deus, entendeu? Antes nos seus próprios... E aqui a Bíblia diz, meu irmão, aqui falando disso, ó, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Então nós não tem que ser lei para si mesmos, nós tem que andar na lei, mas para Deus. Porque se nós fizer lei para nós mesmos, nós estamos sendo legalistas, entendeu? E para nosso louvor, olha lá o homem santo, anda pela lei, tá? O homem é santo, homem de Deus. Aí ele está recebendo o louvor, entendeu? Como o publicano e o fariseu orando. Lembra do publicano e o fariseu? Já está com 7 minutos. O publicano e o fariseu. Ixi, ainda tem uma ligação aqui. Lembra do publicano e o fariseu? Vamos voltar pro vídeo. Aí, ó, gente, foi uma ligação aqui, eu apertei. O publicano orava, o fariseu orava: Senhor, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu sou santo. E o outro lá, pecador, Senhor, batia no peito, nem pro céu não olhava. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador miserável. Jesus falou assim: quem você já que desceu para casa justificado? Foi aquele que se considerava pecador. Eu não vou cortar o vídeo não, meu irmão, porque tá... Aí continua: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, tá vendo? Pela consciência. E os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. Então, a pessoa mais grosseira, mais nativa, que nunca ouviu a Bíblia, você que me segue aqui já ouviu, de novo a ligação. Você que me segue aqui já ouviu a Bíblia, tô falando quem nunca ouviu, olha. Que a consciência dele os acusa e os liberta. Aí ele diz: no dia, aqui ó, os quais mostram a obra da lei, os gentios, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, que é os acusando, que é defendendo. Então Paulo estava querendo aqui mostrar para os judeus que Deus não faz acepção de pessoa. Os judeus tinham na mente dele que só eles que eram salvos. E Paulo falou: não, o evangelho é até para os gentios. Se obedecer e crer em Jesus, ó. No dia em que Deus, ó, o que eu li aqui, ó. A consciência daqueles que não tinham lei e os seus pensamentos, que é acusando, que é defendendo. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, segredo é aquilo que está lá no íntimo, meu irmão. Deus vai lá no íntimo, entendeu? No dia do juízo, vai ser lá no foro íntimo. E pronto, aí para finalizar, Jesus disse aqui, ó, mas é judeu o que o... Jesus não, Paulo disse, mas é judeu o que o é no interior. E circuncisão a que é do coração. Paulo está falando, não é só a circuncisão de você ser presunçoso, como João Batista diz. Não presumais que vocês são povo judeu, que serão salvos só porque são judeu. Não, obras, tragam as obras de justiça. Mas é judeu o que é no interior,
E circuncisão aqui é do coração, no espírito, não na letra. Cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Acho que meu irmão, me esforcei para explicar, esse texto é bem difícil, mas acho que deu para entender. Então, vou contar um breve testemunho meu aqui para vocês. Quando eu não era crente, quando eu não era cristão, vamos dizer cristão, né? Não vai meter placa de igreja pro meio. Não, quando eu não era cristão, as pessoas vinham com a Bíblia para mim me mostrar a Bíblia, eu saía, porque eu gostava de tirar um pó, tá entendendo? Eu saía, eu não queria saber de lei de Deus, porque eu sabia de alguma coisa. Eu dizia, é melhor não conhecer de que conhecendo não praticar. E eu saía de perto dos tios da minha esposa que queria me falar da Bíblia. E aí o que acontece? Eu pensava assim, quando eu não conhecia, melhor não conhecer. E é verdade, é melhor não conhecer do que conhecer não pôr em prática. E eu achava, agora o que é mentira? É o que eu acho, o que é errado, o que eu achava que era lucro, eu achava que estava no lucro não conhecendo. Eu não conheço, então, não, mas não é assim não, meu irmão. Quando você não conhece, você, mesmo não conhecendo, você é digno de condenação. Porque a sua consciência já sabe do certo e do errado. Deus criou uma imagem e semelhança, então você tem a consciência já. Como eu falei, mesmo os índios mais bravos do mato já têm a consciência do certo e errado. E é necessário que eles aceitem o evangelho. Por isso que a Bíblia diz que Jesus vai voltar quando o evangelho do reino, não é o evangelho podre que tem por aí não, é o evangelho do reino, foi pregado em todo mundo, aí Jesus volta. Aí o que acontece? Depois eu lendo mais a Bíblia, eu entendi que a Bíblia tem uma parte que diz assim, ó, o meu povo perece, perecer é morrer, perder, entendeu? Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, falta de conhecimento nunca é bom, meu irmão. Lembra, conhecereis a verdade vos libertará. Então, falta de discernimento nunca é bom. Você acha que está saindo da vantagem? Não está não. Você que foge da palavra de Deus, não quero conhecer para não dever. Meu irmão, é prejuízo grande, viu? Você não conhecer a palavra de Deus. Melhor é conhecer. E melhor ainda do que conhecer é praticar. Está lá no Apocalipse, diz assim, bem-aventurado aqueles que ouvem a lei desse livro, e bem-aventurado aqueles que ouvem e praticam. Amém? Que Deus dê graça para nós pôr em prática tudo aquilo que nós conhecemos da lei santa, porque a lei é santa. A lei não salva, mas ela aponta o erro. Quem salva é Jesus pelo sangue da cruz, e nós obedecemos Jesus não para ser salvo, nós obedecemos Jesus de maneira a agradecer Ele por tudo aquilo que Ele já fez, entendeu? Por tudo aquilo que Deus já fez na minha vida para mim, me tirando das drogas, do erro, do pecado. Agora eu me entrego a Ele como escravo, de livre e espontânea vontade. Entendeu? Eu me entrego a Ele para quê? Para procurar agradar Ele. Procurar agradar Ele por tudo enquanto que Ele já fez para mim e faz. Entendeu? Por isso que eu me faço escravo de Deus, de livre e espontânea vontade. É melhor ser escravo de Deus, meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse Ele, do que ser escravo do diabo. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família em nome de Jesus.